Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. É um prazer estar com vocês novamente aqui para tratarmos de assunto de família, para conversarmos. E hoje vou tratar de um assunto bem peculiar que diz respeito a todos nós que somos, principalmente os casados, que temos um casamento para manter um casamento feliz, e aqueles que vão se casar vão ter a oportunidade de ouvir a respeito do casamento, a respeito do divórcio. Querido, eu quero dizer para você que tudo que eu falo aqui está na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é na palavra de Deus, e nela eu creio totalmente, completamente, de todo o meu coração. Então, quando eu falo para você aqui algo, é algo que eu tento colocar em prática, e também com muito temor e tremor diante de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de honra que Deus se empenhou por nós, e ela é muito poderosa, é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Então eu quero que você preste bastante atenção na leitura que eu vou fazer em Marcos, capítulo 10, dos versículos 2 a 9, que diz assim, Marcos 10, de 2 a 9. E aproximando-se alguns fariseus, experimentavam Jesus, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós vemos aqui, muitas e muitas vezes, nós somos questionados se que Jesus aprovou o divórcio, que Jesus consentiu e que Jesus permite o divórcio. É um assunto bastante controverso, mas se nós formos ler a palavra de Deus, e se você crer realmente na palavra de Deus, no que está escrito aqui, você tem que ler pausadamente e pensar e analisar o que Jesus está fazendo. Aqueles fariseus, aqueles homens da lei que se consideravam tão sábios, que se consideravam doutores da lei, chegaram para Jesus porque eles queriam encontrar em Jesus alguma coisa de errado. Eles queriam pegar Jesus desmentindo a lei. Então chegaram para Jesus e falaram, Jesus, o homem pode largar sua mulher? Jesus falou assim, o que Moisés disse? Ele falou assim, não, Moisés falou que podia lavrar, dar a carta de divórcio. Jesus, com muita sabedoria, preste atenção no que Jesus disse. Ele diz assim, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés disse isso. E ele diz assim, desde o princípio, desde quando Jesus criou o mundo, ele diz assim, Deus fez homem e mulher.
quero dizer aqui para você que em nenhum lugar da Bíblia existe o terceiro sexo. Mas não é sobre isso que nós estamos tratando. Estamos tratando de casamento, de divórcio, de compromisso. Então Jesus diz assim, ó, desde o princípio foi feito homem e mulher. Por isso deixará o homem a sua casa e vai se unir à sua mulher. É outra lição grandiosa e boa que Jesus nos dá aqui. Jesus fala assim, olha, como também está lá no Velho Testamento, da mesma maneira, quando você se casar, deixa pai, mãe e vai unir-se com a sua mulher. Sabe por quê, queridos? Quando nós nos casamos, e está aqui nesse texto, você pode ler de novo, não tem jeito de você não entender. Está em Marcos capítulo 10, de 2 a 9. Está dizendo assim, o homem larga seu pai e sua mãe e une a sua casa. Isso quer dizer que é bom ter uma casa. Não é bom morar com sogra nem com mãe. Vai ter a sua casa. E isso, quem casa, fica morando com mãe ou com sogra, vai entender perfeitamente. Ou com vó, ou com tio, ou com tia, não importa. Jesus está aqui nos orientando a ter a nossa própria casa. E depois Jesus também diz assim, a partir do momento que você se casa, vocês não são mais dois, vocês são um. As duas carnes se tornam uma só. Homem e mulher se torna apenas uma só carne. E a partir daí, queridos, não há mais separação. E depois o Senhor fala assim, porque o que Deus ajuntou de duas carnes se tornou uma. O homem não pode separar. Não tem mais como separar uma só carne. Não tem. Se você tentar separar uma pessoa no meio, você mata essa pessoa. E eu quero dizer aqui agora para você sobre o divórcio. Em nenhum momento Jesus abençoou o divórcio. Em nenhum momento. Ele diz assim, por causa da dureza do vosso coração, porque vocês não conseguem perdoar, porque vocês não conseguem colocar uma pedra em cima do problema e continuar casados, porque vocês são duros de coração. Então Moisés diz para dar a carta de divórcio. Mas Deus disse que os dois tornam só uma carne e não há separação, porque o homem não pode separar. O que Deus ajuntou não pode o homem separar. Aí você me pergunta, e quando o casamento chega numa situação insustentável? Olha, se eu for conversar com você, se eu for te dar um conselho, e a palavra de Deus diz que o sábio dá ouvidos ao bom conselho, eu quero dizer para você que você tem que recomeçar tudo de novo e não divorciar. Há casamentos que partem para um lado de agressão até física e que não tem mais recurso, mas eu quero dizer que é por causa da dureza do coração. Não é porque Deus está abençoando, não é porque Jesus está aprovando, porque a vontade de Deus e a bênção de Jesus sobre o casamento é para sempre, é para que nunca haja separação. No momento em que nós subimos ao altar, no momento em que nós fomos ao cartório e que nós recebemos a bênção judicial, recebemos a bênção do matrimônio, ele é indissolúvel, não existe separação. Então eu quero que você saiba disso. Quando você for se casar, ou se você já é casado, e você tem no coração o temor de Deus, e você quer realmente cumprir a vontade de Deus, é que não há divórcio. Não há divórcio. Acabou. Não há separação. Mas quero dizer para você que está solteiro, pense antes de fazer um compromisso desse. Pense antes. Não faça um compromisso porque é bom dar uma festa. Não faça um casamento como muitos que nós já ouvimos. Eu já ouvi. Eu vou casar, se não der certo eu largo. Não faça isso. Você vai estar aborrecendo o coração de Deus. Case-se sabendo que o casamento é até que a morte nos separe. E quando eu digo isso para você, você pode pensar assim, ela fala isso porque o casamento dela deve ser um mar de rosas e eles não devem ter problema algum. Nós temos 43 anos de casamento, eu e meu marido. Você acha que nós nunca tivemos lutas em 43 anos de casamento?
Não existe casamento perfeito. Não existe um casamento que nunca teve lutas. Não existe um casamento em que a enfermidade entrou e aquela enfermidade quase separou o casal. Não existe isso, querido. Existe um compromisso que você faz com a pessoa com quem você vai se casar. Se você é homem, você vai se casar com uma mulher. Se você é uma moça, você vai se casar com um rapaz. Se você é uma mulher, vai se casar com um homem. Não existe a possibilidade de você casar e depois haver acabar o casamento. Olha só, se você só conheceu a palavra de Deus depois que você se casou, o Senhor Jesus é tão maravilhoso que Ele perdoa todos os nossos pecados. Se você está no seu segundo casamento, permaneça nele. Se você está no seu quarto casamento, permaneça nele, pare. Não vai adiantar você continuar separando. Não vai adiantar. Nós conhecemos várias pessoas e eles falam, se eu pudesse eu voltaria para a primeira. Se eu pudesse eu não teria separado. Porque casamento perfeito não existe. Houve luta no primeiro, haverá no segundo, haverá no terceiro, haverá em todos os casamentos que você fizer. Então permaneça firme, permaneça com o compromisso que você assumiu e Deus vai te abençoar. Você pode ter certeza, procure ajuda. Temos conselheiros matrimoniais hoje que ajudam nos casamentos. Procure ajuda, mas não se separe. Porque os filhos são os que mais sofrem com isso. Os filhos ficam marcados para sempre. Os filhos sofrem. Conheço vários jovens, adolescentes, crianças marcados com a separação, que até hoje, depois de adultos, ainda carrega a marca. Porque é muito triste para os filhos a separação. E depois que nós nos casamos e temos os nossos filhos, nós já não vivemos um para o outro, nós vivemos um para os outros, para o marido e para os filhos, para a esposa e para os filhos. E eu quero terminar o programa dizendo para você que Deus tem promessas sobre o seu casamento. Deus tem promessas de bênçãos. Aguente firme, fique firme, procure ajuda. E você vai ver que você é capaz de continuar casado e sendo fiel, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero orar agora sobre o seu casamento. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar este casamento. Eu quero abençoar este futuro casamento. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe das lutas que nós enfrentamos no dia a dia. O Senhor sabe, ó Deus, que viver casados até que a morte nos separe. Tem muitos que falam que é muito tempo, mas nós sabemos que quando nós vivemos para o Senhor, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. E eu te agradeço, Senhor, porque muitos e muitos têm vivido desta forma, confiando e esperando no Senhor, sabendo que o Senhor entra com a tua providência e restaura as coisas quebradas, ressuscita o amor, porque o Senhor é fiel na tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pelas promessas que o Senhor tem sobre os casamentos. Amém. Querido, é uma alegria muito grande estar com você, compartilhando, falando da palavra de Deus. E eu quero que você seja abençoado, que você receba no seu casamento, na sua vida, as bênçãos de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima, se Deus quiser. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.